Falem, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o presbítero Fernando na voz. Como sempre, deixar uma mensagem para o teu coração. Meus amados irmãos, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, eu queria deixar essa mensagem para os irmãos. Esse versículo diz assim a palavra de Deus: todos aqueles, pois, que escuta esta minha palavra e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram o rio, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada na rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, comparar-o-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram o rio, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa foi grande a sua queda. Somente aqui, meus amados. Interessante, quando a gente pega a palavra de Deus para ler, ela sempre tem uma direção. Quando a gente pegar uma palavra de Deus para meditar, para ler, para estudar, ela sempre vai dar uma direção. E nessa noite não é diferente. Interessante, quando a gente começa a ler o livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24, Deus ele conta uma parábola para nós. Ele conta uma história, mas na verdade ele está falando da minha vida e da tua vida. O interessante, se você prestar bem atenção, ele está fazendo menção de duas pessoas que tiveram dois propósitos diferentes ou duas escolhas diferentes. Interessante que ele começa falando do homem sábio e depois vai falar do homem insensato. Todos nós sabemos que o livre-arbítrio Deus ele nos deu, e todos nós sabemos que o livre-arbítrio é o direito de escolha, ou seja, você pode escolher o certo, mas também pode escolher o errado. E todos nós, conhecedores da palavra, sabemos que, dependendo da escolha, tem as suas consequências. Na verdade, as duas escolhas têm suas consequências, seja ela boa ou seja ela ruim. Mas vamos voltar para o texto. A Bíblia vai dizer, versículo 24: todo aquele que, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Desceu a chuva, correu os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado na rocha. Versículo 26: aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Interessante que são duas pessoas distintas, com personalidade diferente e com escolha diferente. Interessante é que as duas casas, se você prestar bem atenção, desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. Olha só, as duas casas, desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos. As duas casas passaram pelo mesmo processo. A única diferença foi que uma caiu e outra permaneceu de pé. Sabe o que eu quero deixar para você, meus amados irmãos, ouvinte da palavra de Deus, nessa noite? É que o vento labassube comanase, a tempestade naibecou manácia, a grande tribulação, os dias mal vem para todo mundo. Os dias ruins vêm para todo mundo. A única diferença é
aonde está alojada a sua casa. Meu Deus, aonde está estabelecida a sua fé? Aonde está alojada a tua visão? E aonde está estabelecida a sua casa? Essa é a única diferença. Porque as casas que foram construídas era a mesma, mas sendo que o terreno era diferente um do outro. O que gastou para fazer uma casa foi o mesmo que gastou para fazer a outra. A diferença era o terreno. A diferença entre uma casa e outra era o local. A diferença entre uma casa e outra era os alicerces. A diferença entre uma casa e a outra era onde estava estabelecido. E nessa noite Deus manda eu te perguntar: aonde você tem se alojado? Aonde está alojada a sua casa? Será que é na areia ou será que é na rocha? Porque o vento ele vem para todos, para aqueles que são e para aqueles que não são. A única diferença é que quando o vento vem para aqueles que são, ele sabe suportar. E para aqueles que não são, muitas das vezes desanda, a casa cai. Porque a casa é a mesma, mas o que vale são os alicerces. E nessa noite eu quero te apresentar um alicerce, a qual nossa casa tem que estar alicerçada, que é a pessoa bendita de Jesus. Só Ele pode nos garantir a vitória. A tempestade pode até vir, vai bater, vai soar o vento, mas a sua casa vai ficar intacta, não vai cair. Mas agora, meus amados irmãos, se você não tiver esse alicerce na sua casa, ela pode cair a qualquer momento. Desde já agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, fica na paz e tenha uma ótima noite.